Alô pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Agora estou recebendo as mensagens aqui. Vamos preparar essa live? Como sempre, quem está assistindo gravado pode chegar em 5 minutos, adiantar 5 minutos, que a gente já pega o grosso acontecendo, tá legal? Para quem está chegando aqui, boa noite a todos. Deixa eu já fazer uma anotação aqui para deixar fixado. Vou deixar um arroba aqui fixado. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Agora apareceu um monte de mensagem, não sei se eu vou... Ah, consegui. Muito bem. Pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Muita gente chegando aqui. Excepcionalmente, boa noite. Excepcionalmente, a gente está fazendo essa live aí numa segunda-feira, porque a gente tem um convidado muito especial, né? Normalmente as lives aqui são às terças, às 9 da noite. E eu queria pedir, antes de mais nada, uma ajudinha de vocês. Me diz aí se o áudio tá ok, vídeo tá ok, se tem alguma coisa gaguejando, me avisa, por favor, para a gente chamar aí o nosso convidado para estar aqui junto com a gente. Se tiver qualquer erro, qualquer dificuldadezinha, eu chamo aqui. Eu corrijo para estar tudo ok. Tá legal? Tudo bom? Boa noite. Tô vendo aí o pessoal chegando, acenando. Eu já tô deixando aqui embaixo o arroba do nosso convidado hoje também, no Instagram profissional dele, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui também, num conteúdo bem bacana, principalmente os cursos que eu gosto muito de comentar aqui. Ok. Tô vendo aqui, tô tendo um feedback. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu recebi aqui um feedback de que vocês não estão me ouvindo. O som tá ok? Fala para mim, por favor, se o som tá ok. Pra gente conseguir aqui. Só me dê esse feedback. Eu sei que tem um delay de quando eu falo e vocês escutam, né? Sim? Tá ok? Ouvindo muito bem? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa então. Ok. Bom, parece aqui que tá ok. Sim, perfeito. Recebi um feedback aqui de que o som não tá indo. Tudo bem. Vamos testar aqui. Eu vou chamar o nosso convidado hoje e a gente faz um teste conjunto, vocês vão ajudar a gente. Tá legal? Tá bom? Pessoal, a gente tem sempre o intuito aqui de falar nesse Instagram, a gente está sempre trazendo também o conteúdo, trazendo convidados para poder falar de assuntos diversos. Claro, falamos muito aqui, essencialmente sobre abordagem sistêmica, sobre constelação familiar, mas o intuito é trazer todo o conteúdo, modelos diferentes de terapia, principalmente quando a gente vai falar lá da psicoterapia, né? E é importante a gente ter uma visão mais ampla, ter esse contato, trocar uma ideia. Eu quero muito que vocês possam aí fazer perguntas também. Eu coletei algumas perguntas no final de semana, a gente deixou umas enquetes aqui, mas todas as perguntas de vocês serão acolhidas. Eu vou tentar acompanhar aqui e anotar, né, para conseguir seguir tudo certinho, mas espero que a gente possa absorver aí a presença de todos, tá? Vocês vão fazer toda a diferença. Eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. Tenho um prazer de estar falando aí com o querido mestre, né? Muita gente está passando aqui, mandando também mensagem, querido mestre, exatamente isso. Dr. Carlos Linhares. Também tive a oportunidade de ter aula, em especial de psicanálise. Algumas, né? Algumas. Eu fiz intensivão aí, mas em especial de psicanálise. É uma paixãozinha que surgiu a partir do conhecimento dessas aulas que eu tive com ele, como muitos aqui também, né? E a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre um assunto bem bacana, falar sobre dependência química. Tenho certeza que vai ser uma noite bacana para todos, tá bom? Vou tentar fazer uma chamada aqui, convidar ele, e vocês vão me dando esse feedback, por favor, tá legal? Se tiver alguma dificuldade, deixa eu ver aqui, perfeito, já tá na mira, já tá aqui na... Vamos ver aqui, mandei um convite para ele. Vamos esperar um pouquinho. Pessoal, enquanto o Instagram vai convidando aqui... Opa! Já entramos de cara. Olha aí, boa noite. Olha aí, Boa conseguimos? noite. Tudo funcionar direitinho? Para mim tá funcionando aqui Que direitinho. Você está me ouvindo maravilha. agora? Perfeitamente, tudo funcionando. Muito feliz de estar aqui com Perfeito. vocês. Olha aí, Vou rapaziada aumentar aqui bonita chegando. beleza.
Só vou ver aqui. Perceba se está se dá um retorno aqui quando fala. Vocês vão me dar esse feedback, por favor. Para mim está maravilhoso aqui o som. Tá tudo impecável, né? Tranquilo. Bacana. Ó, tem um fã-clube aqui. Tem um fã-clube aqui bombando. Muito legal. Muito bacana. Boa noite, crianças. Alegria estar aqui com vocês. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, fica melhor. E aí, gente, o que manda? O que temos para hoje aí? Vai ajeitando aí, enquanto isso a gente começa a falar. Primeiro, Carlos, queria te agradecer aí a oportunidade de poder estar junto nessa conversa, falar um pouquinho sobre dependência química, né? Falar sobre os mitos, algumas perguntas que o pessoal deixou aqui, algumas um pouquinho mais profundas, outras que é geral, né? Faz parte de alguns mitos que aparecem quando a gente fala de dependência química, quando fala de drogas de uma forma geral, mas é importante justamente a gente responder, às vezes, esse beabá que é necessário, né? Faz parte desse processo. Estou vendo aqui tem muita juventude, né? Os alunos aí bacana, acompanham o seu trabalho, que é maravilhoso, como já falei aqui, e tem muitas mães também, né? Muitas mães que vêm aqui, que têm umas preocupações aí. Eu recebi muitas perguntas sobre, né, como a gente lida com jovens de uma forma geral. Espero que a gente possa trocar um pouquinho de figurinha sobre isso. Perfeito? Vai ser um prazer enorme, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui num debate que é tão importante, sobretudo nos dias de hoje, e tratar desse tema sobre uma perspectiva de saúde, né? Enfim, apresentando alguns conceitos básicos, algumas ideias fundamentais aí, no tempo que a gente tem, no espaço que a gente tem, na linguagem que a gente pode ter nesse tipo de comunicação, mas certamente deixando indicações aí para quem quiser seguir estudando, ter pelo menos alguns passos aí para seguir e poder encontrar seus próprios caminhos de estudo e de pesquisa. É um prazer enorme poder colaborar nesse sentido. Bacana, maravilhoso, maravilhoso. Então, ó, a gente tem algumas perguntas aqui para nortear a nossa conversa, pelo menos para dar aquele start, e eu vou tentar estar captando aqui as perguntas que o pessoal vai fazendo no chat, tá? Vamos lá. As mensagens já estão Manda passando numa velocidade. Eu estou vendo os negocinhos frenéticos aqui, eu sou novato nisso aqui, mas vocês vão me ajudando. Vamos lá. Muito bom. Outra coisa, pessoal, antes de qualquer coisa, aqui embaixo tá o arroba do Instagram profissional do Carlos também, onde ele vem trazendo ali o trabalho dele. Sempre a gente pede, eu particularmente peço aí para anunciar os cursos, né? Que para mim, quando ele abre algum curso, assim, volta e me abre, para mim fez toda a diferença também, muito bacana. Não peguei o próprio curso de toxicomania, né? Aí, ó, pô, né? Teve 2 edições. Foi tão bom que teve 2, olha aí. Quem sabe pode ter mais também, outras oportunidades, né? É só ter demanda. É como eu falo para vocês, então, né? Enquanto tiver bambu, tem flecha. Se vocês promoverem o bambu, eu providencio as flechas. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bacana, bacana. Então deixa o pessoal aí, já começa a perturbar. Quem tá buscando aí. Fica a dica aí, Vamos lá. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Carlos, vamos começar? Vamos começar aqui pelo básico. Primeira pergunta aqui que já foi colocada, e vale sempre a pena a gente falar, o que são, de fato, drogas, né? O que são as drogas e qual é a diferença entre uso, abuso, dependência química, né? Tem muitos mitos envolvidos aí, um medo pavoroso, e às vezes tem coisas que estão no nosso dia a dia ali que também trazem algumas complicações e a gente lida com a maior naturalidade, né? Como funciona isso? Bom, vamos lá, assim, coisas fundamentais. Quando a gente tenta endereçar esse tipo de raciocínio, esse tipo de encaminhamento em relação a esse tema, a questão das drogas, né? Estritamente, não estritamente, mas como da nossa praia, pela via da saúde, né? Pensar a questão das drogas, sobretudo em relação à assistência para as pessoas que de fato têm algum tipo de problema com uma ou mais drogas, quer que seja, tomar, né, o entendimento disso como uma questão de saúde, que implica de imediato você suspender, né, perspectivas de cunho policialesco, né, jurídico, juridicista, né, moral,
e, sobretudo, religioso. Essas perspectivas, quando a gente aborda a questão de saúde, a gente tenta endereçar o tema, né, por essa via, por essa perspectiva, a gente tem que suspender imediatamente essas outras demais perspectivas nessa ordem policial, jurídica, juridicista, moral e religiosa, né? Também é importante a gente pensar a questão das drogas, não só no nível individual, né? Isso aí vem da minha formação de sanitarista, de saúde pública, profissional não só de saúde mental, mas como de saúde pública, né? Pensar, né, a questão da saúde não só afetando o indivíduo, mas sim grupos e populações em maior risco, maior vulnerabilidade, para certas situações aí de adoecimento, digamos, adoecimento mental, se você colocar a dependência química debaixo do guarda-chuva da saúde mental. Então, pensar não só no nível individual, mas no nível coletivo, né? E também pensar não só em termos de assistência, né? Não só a partir da perspectiva da abstinência e internação, que é um modelo que existe aí, herdeiro da tradição biomédica e que entende a dependência química como uma doença, como um problema, que tem que ser tratado medicamente, cuja a ferramenta terapêutica essencialmente é a abstinência e a internação. Né, e pensar nesse caso assim, para além desse modelo de assistencial baseado na abstinência, na internação, né, para as pessoas que um feixe de estratégias possíveis, disponíveis, para as pessoas que não querem, não podem ou não conseguem parar ou diminuir o uso da droga que elas estão usando naquele momento, né? Existe uma estratégia que é já preconizada em mais de 20 países, já há mais de 40 anos, e ainda a portaria ainda existe, né? Pela ordem do dia, ainda é o nosso modelo que é preconizado pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, né, pela Coordenação Nacional de Saúde Mental, né, na modalidade que a gente tem ambulatorial de assistência à questão do álcool e drogas, para além dos hospitais que a gente tem os serviços de base territorial substitutivo ao modelo hospitalocêntrico, que é o CAPS, a modalidade CAPS, e nas suas especialidades, né, infância e adolescência e, no nosso caso, álcool e drogas. Então, a gente tem um ambulatório de segundo nível aí para atenção ao usuário de álcool e drogas, que é o CAPS-AD, né, distribuído aí pelo território, né, e a estratégia preconizada, né, dentro do CAPS-AD, com modelo assistencial, é a redução de danos, que também é um modelo possível e importante na consideração do problema das drogas, né. Em segundo lugar, entender, né, isso aí está fartamente documentado na literatura, de que desde que gente é gente, mundo é mundo, desde que gente é gente, mundo é mundo, né, as drogas sempre estiveram aí, né, e participaram do nosso próprio processo civilizatório, tendo as mais variadas funções nas mais variadas épocas, né, as funções ritualísticas, terapêuticas, de socialização, recreação, uma série de funções, né? Mas é importante entender que desde que a gente é gente, mundo é mundo, todo mundo toma droga. Que droga? Depende. Vai depender da cultura, da tradição, do costume, da sociedade, do momento e da função exatamente que aquela droga está representando na sociedade, né? E de mais a mais, só para finalizar, senão eu disparo a falar que nem um louco, você já me conhece, tem que segurar, tem que conter. O Rivotril está vencido. E lembrar que o que mesmo é de mais a mais. E são duas posições, então, para a gente entender a questão das drogas, né? Uma posição você criminalizar o uso, ou endemonizar o uso, e supor, né, que um mundo ideal vai existir, né, quando as pessoas não usarem drogas nunca mais nas suas vidas, né? Isso não existe, não vai rolar. Sim. É a mesma coisa que você quisesse chegar na África do Sul, bom, vamos resolver o problema do HIV/AIDS, né? Então vai todo mundo parar de transar. Né? Opa, resolveu, né? Todo mundo parou de transar, resolveu o problema do HIV/AIDS na África do Sul. Só que é uma solução muito longe, muito afastada da realidade. Né? Então, essa é uma posição, né, longe da realidade,
e tem uma outra posição que não é endemonizar, criminalizar o uso, que é inibir o abuso, né? Para as pessoas que de fato podem ter problema com drogas, né? E depois a gente vai discutir o que é droga, né? Como são e o que agem, né? O que são, como e onde agem, como agem. A gente vai entender exatamente do que a gente está falando, dependendo de certos padrões que podem ser mais ou menos bem ou mal adaptativos, né? Uma certa fração da população pode ter pode vir a ter problema com drogas, tá? Então, né? Mas o que acontece se, né, apenas uma pequena fração das pessoas, da população em geral, algo entre 10% e 20%, tem de fato algum problema com drogas, e essa fração ela exige nossa atenção, nosso cuidado, nosso olhar dedicado, o que acontece com os outros 80% da população que usam drogas e que não tem problema nas suas vidas? Usam droga recreativamente, socialmente. Então, há que se entender o lugar da droga na sociedade, na vida de cada um e a função que ela desempenha. Então, enfim, bom, a partir disso, acho que já falei pra caramba, a gente dá algumas pistas aí de enfim, caminhos que a gente pode pegar para discutir essa questão das drogas. Sim, não, e falou muito bem, porque até essa expressão, quando a gente fala álcool e outras drogas, já está dando uma dica ali, porque é muito comum a gente lidar com álcool, né, socialmente, né? Lidar com álcool como se não tivesse nenhum problema, certo? O que é terrível é a pessoa que consome uma droga considerada pesada, né? Mas o álcool tudo bem, e, na verdade o álcool é das Bom, aí substâncias que mais... a gente volta para aquela questão, né? Quando alguém bate no peito e o copinho, Heleninha Hotman, se você não sabe que é Heleninha Hotman, joguem no Google e procurem, né? E bate no peito, eu não uso drogas, eu não uso drogas. E isso, bom, temos que conversar, né? Você tem 5 minutinhos para eu te explicar? Né? Por quê? Aí vamos às definições. Isso vocês podem encontrar num textinho muito legal, um artigo muito legal do Dr. Elisaldo Carlini, que a gente usa nas aulas, que é exatamente o título, é algo como drogas psicotrópicas, o que são, como agem, né? Exatamente, ele parte, né, das definições da OMS, depois para apresentar as drogas, suas classes, enfim, seus efeitos, etc, etc, para definir como é que a OMS define drogas, né? Mais ou menos, o grosso modo, depois vocês verifiquem lá no texto para uma maior precisão. É toda e qualquer substância, né, exterior ao organismo, né, que em contato com ele altera a sua forma, estrutura ou função. Mais ou menos alguma coisa assim, né? Uma substância externa ao organismo que em contato com ele altera a sua forma, estrutura ou função. Essa é a primeira definição de droga, né? Droga de maneira geral, né? E aí são definições que vão se acumulando, né? Elas são cumulativas, né? O que são drogas psicoativas, né? E a gente vai seguindo as definições. São essas substâncias que em contato com o organismo altera a sua forma, estrutura e função e que tem ação no sistema nervoso central, provocando alterações de comportamento, de memória, de atenção, das funções cognitivas como consciência, enfim, enfim, essas que a gente falou, atenção, memória, enfim, né? Enfim, porque agem no sistema nervoso central provocando essas alterações, tá? E uma terceira definição, que são drogas psicoativas, né? Por isso tem ação, né, no psiquismo, né? Tropia no psiquismo, no sistema nervoso central. E uma terceira definição são drogas psicotrópicas, que além de serem drogas que alteram a forma, estrutura e função do organismo quando em contato com ele, que tem ação no sistema central provocando todas aquelas alterações, tem um potencial, tem um efeito moderador, né? Um efeito moderador que pode, esse efeito moderador, fiz, gostei, quero fazer de novo. Fiz, gostei, quero fazer de novo. Fiz, gostei, quero fazer de novo. Esse efeito moderador pode, né, dependendo das circunstâncias, em uma série de outras determinações, provocar um quadro de abuso ou dependência química. Né? Então, então, se você pergunta assim, será que eu uso drogas? Né? A gente bota lá aquele slide famoso, todo mundo gosta, né? E você se dá conta que o dia a dia está repleto, recheado
de uma série de substâncias que você não jamais diria, mas que elas são consideradas drogas, como, por exemplo, o café, o chocolate, o chá, o medicamento controlado. O álcool, como a gente falou aí, né, é uma droga lícita, né, o tabaco, assim como as outras drogas chamadas ilícitas, as mais conhecidas aí, a maconha, a cocaína e a heroína, embora a heroína não faça muito parte da nossa realidade, né, geral, né, como um problema, né. Mas são as drogas mais criminalizadas aí, como as chamadas mais perigosas, né. Enfim, então Sim. tem um cenário aí que, né, coloca essa reflexão para a gente pensar o que a gente está chamando de droga, né? Porque várias dessas substâncias elas têm a ação no sistema central, estimulante, depressoras, depois a gente tem que ver a classe de drogas, como elas agem no sistema central, em que circuitos neurotransmissores, com que tipo de ação, né, que a gente estuda lá. Mas uma série de substâncias fazem parte do nosso dia a dia, são sim consideradas drogas. O açúcar, por exemplo, né? A gente está Sim. preocupado aí com a maconha, mas esquecendo que o açúcar e o sal são substâncias que hospitalizam e matam milhares de pessoas no Brasil todos os anos, né? Ninguém fala nada sobre isso, sobretudo o açúcar, né? Que é sim considerada droga, né? A gente está preocupado com outras coisas que podem ser consideradas proporcionalmente muito menos perigosas em relação às chamadas substâncias lícitas, drogas lícitas que a gente vê por aí, como o álcool, por exemplo, que você bem lembrou. Então vou parar de E falar um pouquinho e vou deixar as pessoas o perguntarem, né? consumo, o consumo de açúcar, inclusive, aumentando ano a ano, né? A gente não vai notando, mas vai fazendo parte do nosso dia a dia, nem percebe. Obesidade, diabetes, hipertensão como sendo os males, né, do contemporâneo. Sim, perfeito. O pessoal tá mandando perguntas aqui, pessoal, pode mandar, eu tô anotando, tá? Eu não interfiro aqui, não corto. Vocês sabem como é que é o raciocínio do homem, né? Vai, vai, vai. Então a gente deixa, eu Frenético. Segura aí. vou controlando aqui as perguntas, mas eu vou fazendo no final. Só estou priorizando a ordem que o pessoal foi mandando no final de semana, tá? Para a gente conseguir responder. Ó, outra pergunta aqui, você falou muito bem sobre o que são drogas, né? O abuso, dependência. Agora, uma pergunta que fizeram aqui, fizeram até mais outra aqui também no chat, né? Quais são os fatores determinantes para a dependência química? O que leva a isso? E outra pergunta na sequência Peraí, pesa mais esse... essa é boa. Vamos devagar que essa é boa. Não há um fator determinante, não há uma única determinação para o que se chama de dependência química. Tem uma causalidade multifatorial, né? Difícil de dizer, né? Caso a caso a gente vai ter que pesar aí todos os fatores, né? Hereditários, em termos de genética, de epigenética, que é um outro ramo da biologia que está sendo muito estudado, que tem a ver com uma perspectiva muito mais lamarckista, que coloca também o peso nos fatores ambientais. Então, além da genética, o ambiente, uma série de fatores aí que podem determinar traumas, abandono, violência, uma série de fatores que impactam o desenvolvimento da pessoa, né, e que pode ter como consequência lá na frente, né, com uma tentativa de solução para esse desenvolvimento que se deu de modo precário, aí a droga entra como uma boa alternativa, como uma chave que resolve, né, uma série de traumas anteriores aí que vieram marcando a pessoa e que encontram na droga uma função aí enfim, de funcionamento, desculpa, uma função de operação que organiza aí para trás tudo isso que ficou faltando. Sim. E Então, tem só para como... responder, é uma situação de causalidade multifatorial, né? Não há uma única determinação, por isso ela precisa também, se é uma situação, uma condição de uma causalidade multifatorial, ela precisa também de um olhar, né, multidisciplinar, né, para dar conta aí de uma certa situação que vai se configurar como dependência química e vai precisar de uma série de ferramentas, né, e suporte terapêutico, uma rede, né, de assistência muito maior do que apenas o tratamento individual, seja ele psiquiátrico ou psicoterapêutico. Só isso não vai funcionar. Perfeito, perfeito. É, acabaram de fazer essa pergunta aí também, mas na sequência, eu não sei se tem uma resposta para isso, mas faz parte dessa pergunta também, que é o que pesaria mais para essa dependência, né? É multifatorial, mas tem algo que sabe Difícil assim, isso dizer. pesa mais.
Não, é difícil dizer, porque lembra que a gente falou, não é só droga, a gente tem que pensar sempre a relação, né, a relação entre droga, indivíduo e ambiente. Essa relação ela é indissolúvel e precisa ser considerada. Não é a substância em si, né, e não só como ela afeta o indivíduo, e sim o contexto onde ela está sendo utilizada, né? Nesse sentido, não analisar a droga. Lembra que a gente faz aquele exercício, abstrai, a gente começa olhando para a droga e de repente vê rapidinho que tem outras formações em consideração aí que coloca o jogo numa perspectiva abstrata muito mais complexa, né? Então temos que não né, abstrair a droga, olhar para a relação, né? E na relação, né, droga indivíduo, né, contexto, né, qual é a função, qual é o lugar, né, qual é a função no sentido matemático mesmo, né, da droga, né, naquela relação, né? Ela certamente está respondendo aí muito bem colocado, muito bem amarrado a um lugar, né? E a gente precisa entender que lugar é esse, que função é essa, que a droga está né, se constituindo com uma formação comandante, hegemônica imperial, né? Mas que pode ser devidamente deslocada, abstraída, movimentada. Uhum. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que chegou. Eu estou vendo, pessoal, eu estou tentando acompanhar e pegar as perguntas e encaixar aqui se tem alguma semelhante, para a gente não se repetir também, né? O tempo Uhum. é escasso. Uma aqui é muito simples, que é quais seriam hoje as drogas mais consumidas? Né? Acho que quando tu está falando de droga, é aquilo. A gente falou aqui, você falou um pouquinho sobre o açúcar, sobre o café, né? E outras substâncias. Não sei se é exatamente isso que queriam. Depende também do contexto da sociedade. A gente pode pensar assim, qual é a droga mais consumida na nossa sociedade, digamos assim, né? As drogas mais consumidas. Certamente, entre as mais consumidas está o álcool e o tabaco, certamente longe, né? Das drogas lícitas, digamos, seria o álcool e o tabaco, mas das drogas ilícitas, já que vocês querem falar sobre isso, né, você encontra em grande medida aí o uso mais ou menos disperso na sociedade, sobretudo de maconha, né, que hoje é uma besteira, mas de cocaína, seja ela, né, na forma aspirada ou na forma fumada, que é o crack, por exemplo, né? São as drogas que você ilícitas que você encontra, e a heroína encontra pouco a prevalência de heroína, porque é uma substância cara, potencialmente perigosa, mas ela é cara, mais elitizada. Mas o grosso que você encontra aí seria maconha e cocaína. E agora os sintéticos, né, os smart drugs e sintéticos estão muito na moda, esqueci de mencionar, a MDMA, enfim, aí o êxtase, agora Special K também, a ketamina, anda na moda. Eu tenho escutado uma garotada encalacrada com ketamina, uma encrenca danada, enfim. E outros sintéticos aí que você encontra, enfim, né? E que a meninada está usando. Mas em termos de prevalência, em termos de saúde pública, números brutos, números absolutos, a prevalência, digamos, acho que depende, os estudos são, né, são amostras domiciliares, assim, a gente tem que considerar aí as limitações de cada estudo. Normalmente são os estudos CEBRID, mas você coloca aí a diferença de prevalência é absurda, assim, entre drogas lícitas e ilícitas, pelo menos as que eles conseguiram pesquisar, o álcool na ordem, sei lá, vamos colocar entre 13 e 14% da população, né? Né, que entram nas estatísticas por hospitalização. Aí eu acho que a hospitalização, não lembro se a hospitalização é óbito, né? Por tratamento, hospitalização não é óbito, óbito é outra estatística, e comparado com a cocaína, por exemplo, que é 2%, né? E mais ainda, né, se você compara com os benzodiazepínicos, né, o Rivotril da vida, está tendo uma prevalência maior, né, encontradas nas pesquisas do que a cocaína. Está entre 3 e pouquinho por cento, está acima da prevalência de cocaína. Ou seja, é uma tendência aí, né, a gente está preocupado com maconha e cocaína e está esquecendo aí dos abusos que se faz também dos benzodiazepínicos, dos tranquilizantes, enfim, de outros Depressivo, né? medicamentos que são não, antidepressivo não é aditivo nesse sentido, né?
mas os medicamentos são potencialmente perigosos para produzir abuso ou dependência que são depois difíceis de manejar na sua retirada. Ah, você falou uma coisa bacana aí que passou batido lá em cima. Vou te perguntar aqui novamente. Onde se caracteriza esse abuso e dependência química? Como é Pois que é, é? aí a gente volta lá para aquele raciocínio da pirâmide de risco, né? Aquele, né, raciocínio da pirâmide de risco, vocês devem lembrar lá das aulas, né? Se a gente olha para as estatísticas, para a prevalência, e vê que os números mostram, né? Álcool, tabaco caiu um pouco agora por conta nas últimas décadas aí, as campanhas antitabagistas aí pegaram pesado em relação aos fumantes, então a prevalência né, caiu, né, de modo significativo, né? Mas o álcool continua lá alto, sendo aí de longe a droga lícita mais consumida no Brasil, né? E fartamente publicizada aí na propaganda forte das indústrias e, enfim, e da mídia em geral, né? É, o que a gente está falando mesmo, hein? Já me esqueci, me ajuda aí. Era a... Onde se percebe a diferença entre abuso exatamente, e pirâmide de dependência risco, química? exatamente. Então, se você olha para os números e você vê uma prevalência de álcool entre 10 e 20% de pessoas que têm problema com drogas, né? Você se pergunta dos outros 80%. A gente volta para aquela pergunta, né? Onde estão, então, esses outros 80% da população? Eles estão na base da pirâmide, né? São aquelas pessoas que fazem o uso chamado social ou recreativo, e que não tem nenhum impacto na vida deles, né? Eles conseguem gerenciar, manejar o uso daquela droga, daquelas drogas nas suas vidas, sem impactar de modo nocivo ou prejudicial, né, as dimensões da sua vida. Então tem uso recreativo, né? Deus abençoe e deixa essas pessoas em paz, né? À medida que a pirâmide vai subindo, né, você vai tendo o que se chama uso nocivo ou abuso. Ele é medido mais ou menos nessa pirâmide quando uma ou mais dimensões da sua vida começam a ficar prejudicadas por conta desse abuso ou uso nocivo. Você começa a perder a aula, chega atrasado no trabalho, esquece de pegar a criança na escola, enfim, não cumpre as obrigações, ou vai trabalhar intoxicado, manejando máquina pesada e quebra alguma coisa no estoque, né, ou bate, enfim, causa algum tipo de pequeno acidente que compromete a produção. Por conta desse problema, uma ou mais dimensões começam a ser prejudicadas, aí na pirâmide de risco fica mais ou menos ali no meio do caminho, chama-se uso nocivo ou abuso, né? E para uma pequena fração, esses aí entre 10% e 20%, perdão, que de fato tem algum tipo de problema com essa substância que envolva a necessidade de hospitalização, tratamento, etc., etc., ambulatorial ou mediante internação e abstinência, quer que seja, aí, né, se você, depois de um exame clínico cuidadosamente feito por um profissional, um psiquiatra, um psicólogo treinado da saúde mental, preenchendo uma série de critérios ali estabelecidos enfim, pela CID e pelo DSM 4 ou 5 agora, né, em relação a pelo menos 3 ou de 5 ou 8 lá, que seriam tolerância, abstinência e compulsão ao uso, né, são os 3 critérios fundamentais para a dependência química, né, tolerância, né, precisa de cada vez mais quantidade para ter o mesmo efeito, né, a abstinência é quando você subtrai a droga, retira a droga rapidamente, se instala uma síndrome clínica que é chamada síndrome de abstinência, que é rapidamente dirimida se você introduz a droga novamente, e compulsão ao uso, que é a vontade de usar mais, né? Compulsão, né, a voltar a usar, que também é um indicador importante aí de dependência química, entre outros, né, pensando na relação, com muita calma, com muito cuidado, aí vamos ver como é que é isso aí, para dizer se tem ou não problema, tá? Porque antes de mais nada a gente tem que olhar para a relação e se perguntar ali qual é a função, qual é o lugar da droga naquela relação. Às vezes não tem nada a ver com a droga, tá? Tem a ver com a relação. E aí pode interessar aí até o trabalho do Laré com vocês em outros expedientes aí que trabalham a questão da relação. Tá? Então, antes de olhar para a droga, pensa aí o que pode estar rolando na relação. Às vezes não tem nada a ver com a droga. A droga é só um scapegoat, é só um bode expiatório. Sim, sei.
Perfeito. Perguntaram aqui até um complemento da pergunta, se esses dados, né, sobre as drogas mais consumidas, essas informações, se são antes da pandemia, até colocar ali E não, e pós-pandemia. agora, depois da pandemia, cara, Pós-pandemia, tem só que depois fazer que uma acabar a pesquisa. pandemia. É aquele meme, né? Essa semana foi a segunda vez que eu fui comprar bebida para 15 dias, né? Assim, essa semana foi a segunda vez que fui na rua comprar bebida para 15 dias. Né? Assim, É, porque tá uma não loucura, dá para tá negar. uma loucura. Não tá aí, no começo, então, lá atrás, o pessoal despirocou, porque não estava no confinamento, sem um intoxicante, como diria o Freud, para dar conta do mal-estar, não era possível, não. Né? Sim, com certeza. Então, a coisa Olha, disparou aí mesmo na pandemia. A gente não tem nem como muito saber. bem. Perfeito, perfeito. É, tem aqui mais perguntas, o pessoal está mandando, eu estou anotando aqui, pessoal, encaixo quando é semelhante a alguma que a gente já tenha feito. Ok? Estamos chegando à metade do nosso tempo. Aliás, volto a avisar quem chegou depois, tem o Instagram aí do Carlos, o Instagram profissional dele aqui, para vocês acompanharem o trabalho dele, está fixado aqui embaixo no comentário, e deixem suas perguntas que a gente vai fazendo aqui. Pergunta: quais tratamentos são recomendados ao dependente químico? E a questão da internação, é viável, não é viável, atrapalha, prejudica, melhora? E aí? Então, não tem um tratamento para o dependente químico, tem o caso, né, as suas Caso dele, né? necessidades e as suas demandas e como a gente pode melhor atender às necessidades e às demandas daquele caso. Né? Em certas situações, né, a internação e a abstinência elas são absolutamente necessárias e elas são uma ferramenta indicada para essas situações mais extremas, né, que você precisa conter uma crise, né, seja de forma medicamentosa ou promovendo, né, um ambiente seguro que a pessoa possa ser contida e tratada, né? Isso é absolutamente fundamental e necessário. A questão é que esse modelo não serve para todo mundo. Não só ele não serve para todo mundo, como ele também não pode ser entendido como um fim em si mesmo. Né? Ele é uma ferramenta, né, é um instrumento, é um meio para promover a saúde para aquela pessoa que está tentando se recuperar. E não pode ser um fim em si mesmo, né, para mantê-la afastada da sociedade em condições artificiais que talvez, né, no retorno, ela não tenha para o mundo real, para o ambiente que ela vive, né, com aquele contexto, com seus fatores tanto de risco, né, tanto de proteção, mas também de risco, né, como é que ela vai gerenciar essas contingências, né, na vida real sem o suporte que ela tinha anteriormente, né, e sem que seja promovido algum suporte para que ela faça essa transição de forma segura. Né? É igual aquela história da. Perguntam muito isso por conta daquela história lá em São Paulo de ir na Cracolândia, pegar todo mundo ali, enfiar numa clínica, num tratamento compulsório, beleza, mas e depois? Né? Depois a pessoa vai para onde, tem um quê depois, qual é a condição de vida, e acaba tudo voltando ao mesmo processo. É, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, eu desconfio que não foi uma mãe que tenha perguntado, porque veio muita pergunta das mães de uma forma geral. A pergunta é possível usar drogas sem se viciar? Aí volta aquela questão, que é droga? Né? Aquela primeira pergunta. Ué, tem uma opção de gente aí que usa droga e que, né, que talvez até tenha hábitos, faça parte dos hábitos dela, tá, digamos assim, mas que esse hábito não lhe traga problemas sociais, laborativos, enfim, né, institucionais, acadêmicos, etc, etc, né, não é que é um hábito, né, e que tem que se entender como um hábito, entendeu? Né? Agora, chamemos isso de vício ou não, né? A dependência é química, é física, a dependência é psicológica, né? Tem ali, de Uhum. fato, uma condição clínica, né, que envolva uma dependência que precisa ser manejada medicamentosamente, ou é mais um hábito, né, que pode ser tratado como tal, né? Pode ser manejado Sim, como um hábito. Né? Só que é um hábito de longo prazo, de longa duração, que parece até uma outra coisa, mas que é só um hábito. sim, também tem isso. Agora, a pergunta seguinte aqui, se tiver vontade, o pessoal está perguntando aqui, tiver vontade de falar, fique à vontade, tá? Só para nortear aqui a nossa conversa, porque na sequência já vem uma pergunta que provavelmente é de uma mãe, né? O perfil de pergunta muito pertinente.
O que fazer quando percebemos que um jovem iniciou o contato com as drogas, provavelmente droga ilícita, ou álcool, né? Olha, o As melhor drogas que a gente caminho inicia. é o diálogo. O melhor caminho é jogar limpo, é conversar, é informar, educar. A nossa política é promover, fornecer informações, né? Todas elas, né, de base, de perspectiva aí, como a gente falou, orientadas, né, pela perspectiva da saúde, informações aí, né, que sejam seguras e confiáveis e fundamentadas em evidência científica, né, que a gente possa promover ao jovem, ao adolescente, para que ele, de posse disso, possa fazer as suas escolhas de forma mais ou menos consciente. Olha, existe isso, ó, funciona assim, ó, isso e isso, o risco é esse, pronto. Agora você escolhe o que é melhor ou não para você, né? E dá essa autonomia para o jovem, né? Mas fornecendo a ele educação, informação e abertura para o diálogo, né? E aí, mãe, você, né, vai ter que fazer o esforço aí dentro do seu interior, como diz um amigo meu, que é da saúde mental também, que é suspender essas perspectivas aí, policial, moral, juridicista, religiosa, para quando essa situação acontecer aí, ver o que está acontecendo na relação, que eventualmente é uma besteira, ou eventualmente pode ser alguma coisa que vai se configurar com um problema que exige a sua atenção mais cuidadosa. Tá? Mas antes de se desesperar, vá com calma, né? E o diálogo é sempre a melhor alternativa, né? Promover uma conversa franca, né? Honesta, né? Em que você coloque a sua posição, deixe que o jovem coloque a posição dele e que daí, um diálogo, né? Duas pessoas possam de uma maneira aí, enfim, né? Tranquila chegar num bom entendimento, né? Mas Sim. não E há razão muitas para vezes, pânico. muitas vezes essa mãe mesmo, esse pai vão precisar buscar esse conhecimento junto, né? Não Claro, sabe né? exatamente. Exatamente, né? Então, preciso estudar, precisa se informar para poder dar uma informação. Às vezes, vocês podem até descobrir isso juntos, de uma forma muito mais segura, de uma forma muito mais tranquila, tá? Perfeito, perfeito. Eu vou Às vezes não, aproveitar. muitas vezes, só, perdão, complementando, essa orientação dos pais, né, é uma orientação, enfim, né, que, né, procure atingir essa finalidade, de educar, de informar e dar autonomia para a pessoa, né, fazer uma escolha mais consciente, exatamente tira, né, essa criança, esse adolescente, esse jovem de muitos apuros na vida que ele entraria de modo inadvertido porque ele não teve esse espaço de diálogo e de conversa em casa e vai se encalacrar na vida aí, né, pelas circunstâncias, porque lhe faltou esse diálogo, né, que poderia ter sido promovido e proporcionado. Então, né, não esqueçam disso. Sim. E muitas vezes o jovem pode estar passando por um momento, está tendo suas questões e não se sente à vontade para falar com os pais, né? Para trazer essa questão, um problema que ele está passando por medo da reação e algo E poderia mais, a ser. gente tem que lembrar também que a gente não falou, a droga é entendida como fármaco, né? A gente não falou disso, né? Processo saúde e doença e a droga é entendida como fármaco. Lembra lá da história do fármaco? O fármaco não é nem bom nem mal, né? É uma substância inerte que dependendo da forma como ela é usada, da quantidade, do contexto como ela é usada, pode ser promover saúde, pode ser curativo, pode ser remédio, ou se usado em excesso ou fora de contexto, pode ser veneno, né? Isso para dizer que muitos dos nossos jovens estão com algum tipo de sofrimento psíquico, né? Estão ansiosos, estão deprimidos, estão angustiados e usam a droga como uma ferramenta de tentar aplacar, mitigar essa ansiedade, essa depressão, essa angústia, né? Tendo ali uma ferramenta ali de digamos, mediação disso e que funciona, tem sua função, tem o seu lugar e que precisa ser entendida precisamente nessa função, nesse lugar. Perfeito, perfeito. Eu vou aproveitar aqui, ô Carlos, para te apresentar direito, né? Porque a gente já começou aqui, as perguntas e o jogo já começou quente, a gente não fez as devidas introduções, não tem muita Né, gente que te eu conhece dispenso muito bem aqui, formalidade, dispenso formalidade, o pessoal já né? joga Muito lá no bem. laje. Só para falar, você teve experiência lá
com o atendimento de jovens, adolescentes, né, no trabalho, no serviço, lá no IPUB, foi? Me corrija se eu No estiver IPUB, errado. no IPUB a gente trabalha lá umas coisas meio que se misturam aqui e ali, né? No IPUB a gente trabalha lá no ambulatório infanto-juvenil, no programa da doutora Leila Ribeiro, Violência Doméstica e Psicanálise, que atende aí crianças e adolescentes e também pais, né, vítimas e autores da violência, mas nesse contexto aí, enfim, de um programa que atende essa população ali no nosso ambulatório infanto-juvenil, né? Eu já trabalhei em outros ambulatórios, CAPS-AD, que a gente tratava, digamos, 18 anos para cima, você considera jovens, né? E a gente ainda tinha naquela população ali, e tinha muita gente jovem, jovens adultos, entre 18 e 35 era a grande maioria, né? E ainda a gente recebia, em situação excepcional, alguns menores de idade, na casa dos 16, 17, custodiados pelo conselho tutelar, ficavam lá nas dependências da internação, mas a gente via gente muito jovem, numa situação aí, de uma condição extrema de precariedade, né, enfim, de marginalidade, que era uma característica da população que a gente atendia lá no serviço que eu trabalhei, que era o Miriam Makeba, ainda da equipe original lá na João Torquato, em Bom Sucesso. Hoje o Makeba está lá em Ramos, se não me engano está em Ramos, mas a característica geral da população era gente muito jovem, a maior parte deles em situação de rua, e grande maioria também usuários de crack, né, chamado usuário de crack, mas o que a gente viu, por exemplo, na pesquisa da Fiocruz, que não tem mais essa de droga de escolha, né? Os nossos usuários são poliusuários, né? Usam várias drogas, o que pintar na frente, sobretudo os chamados usuários de crack, são chamados poliusuários, né? O que pintar na frente deles eles estão usando. Assim como a pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa toma comprimido, entendeu? Também é uma poliusuária de drogas, uma série de drogas que ela eventualmente pode consumir na sua vida, e seria considerado assim também, né? Uma poliusuária. Então, eu estou falando isso mesmo, até já esqueci. Mas, enfim. Está perguntando da sua experiência. Eu Ah, perguntei. tá. E aí, bom, então a gente atendia gente jovem com problemas sérios, né, sociais, né, de situação social precária, tá? E que aí você entende com clareza que a droga ali é o menor dos problemas dela. O cara chega todo ferrado, todo arrebentado, né? Um conjunto enorme de problemas, né? Que a droga ali é exatamente a única ferramenta que ele tem para se manter vivo e para continuar né, seguindo a luta dele aí, a correria dele aí, né, e está segurando toda a outra barra de uma série de outras coisas que lhe foram privadas, né, e que colocaram ele naquela situação cuja droga é a melhor alternativa que ele encontra naquele momento. Tá? E a gente está falando aí de moradia, né, habitação, de saneamento, de educação, de trabalho, de renda, de transporte, de segurança, de saúde. Se o cara tivesse isso tudo, né, na conta que ele chega lá, né, talvez, né, a droga até tivesse presente na vida dele, mas não daquela forma tão intensa, tão nociva, tão enfim, prejudicial como ele se encontra naquele momento. Tá? Mas te digo, a droga ali é o menor dos problemas dele. E é essa que é a dificuldade. O nosso limite a gente, né, tenta trabalhar um pouquinho ali, mas no final do dia ele sai do serviço, bota o pé na rua e volta para toda aquela situação social que coloca ele naquele lugar de novo, cuja droga é a única solução que ele tem, entendeu? Olha a dificuldade. Com certeza. Eu perguntei dessa experiência, da sua experiência, né? Olha, você tem um currículo maravilhoso, diga-se de passagem, mas as pessoas que não te conhecem aqui, é importante falar e perguntar essas coisas, porque hoje o que não falta são especialistas, né? Pessoas falando de uma coisa sem nunca ter vivido aquilo, ter estudo nenhum sobre aquilo, e às vezes falam bonito. Né? Então a gente tem a preocupação de dar esses toquezinhos assim também para a gente absorver bem, né? Absorver melhor. Vou seguir aqui uma pergunta, e aproveitando aqui a pergunta que o pessoal fez. Essa aqui vamos pegar aqui. Como convencer alguém a parar de beber? Como você lida com a pessoa que está com processo e ela não nota aquilo já está perturbando a vida dela, né? Dificultando, atrapalhando o trabalho, relação com a família, mas ela não nota isso. Chama-se sintoma. Chama-se sintoma. Sei. E aí é uma dificuldade danada. Aí depende de como você quer entender isso e enfrentar isso, né? Então, e também não há convencimento algum possível
né, em modalidade alguma em se tratando de dependência química. Não é pela base da persuasão e do convencimento. Não é mesmo. É impossível você Sim. convencer alguém de qualquer coisa, né? Sobretudo em Só a parte boa relação da música. a compulsões e álcool e drogas, né? E aí esquece, né? Não é pela via do convencimento. Temos que pensar em outra Entendi. coisa. Isso aí não vai funcionar. Mas é importante para ele saber que pode contar com as pessoas, com a família, quando e Claro, se quando perceber. se quiser, porque também é outra coisa que a gente coloca como questão aí, que é difícil de engolir, que é se a pulsão é de morte, né? E se o vetor é esse mesmo de destruição, né? Se a compulsão é a repetição, né? E se o vetor da pulsão é de morte. Se a gente deixa solto, né? Solta os freios o suficiente dos nossos tesões, é para lá que eles nos levam, né? É para esse lugar aí de destruição, né? Se a gente, né, solta o freio de mão do tesão, ele dispara para frente e arrebenta com tudo. Se isso, né, é direito inalienável de qualquer um, né, de fazer da sua vida, do seu pulmão ou do seu fígado uma obra de arte. E nada tem eu a ver com isso, né? E para uma família é duríssimo de você lidar com essa situação, mas que há de se fazer? Se a pessoa Sim. escolhe, né, diligentemente investir a sua vida em tornar, né, o seu pulmão, o seu fígado uma obra de arte, né? Não há convencimento possível que vai tirar ele desse encaminhamento, desse vetor, que é próprio, né, de todo movimento do desejo. Mas se a gente tomar cuidado, ele arrebenta com a gente. Se a gente não tomar cuidado, ele arrebenta com a gente. Faz parte também dessa angústia que a gente tem de querer resolver a vida do outro, eventualmente, né? De entrar nesse processo. Mas não tem o que fazer, não é Olha por só, aí. você não é Jesus Cristo, tá? Você não vai, né, não vai salvar o mundo, né? Não vai salvar ninguém. Se você se salvar, já estará fazendo muita coisa, né? Sim. Então, esquece isso, não tem salvação, né? Sobretudo se o outro não quiser. Então, né, como é que a gente gerencia Sim. isso? É uma outra história que vai envolver uma série de outros fatores que precisam ser considerados para que se possa avançar nessa discussão, nesse entendimento. Perfeito, perfeito. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal já mandou. Eu estou pegando, peneirando elas aqui, fundindo, né, nesse tempinho que a gente tem, que nos falta. Olha, tem uma aqui que eu não sei se cabe, né, que tem a ver com criminalidade versus legalização. Não, acho que não sei se você quiser falar alguma coisa, mas acho que está em Pergunta. outra área. A pergunta é essa mesmo, é se legalizar, aí está falando das drogas ilícitas, reduziria a criminalidade, né, de uma forma geral. Olha, E, isso aqui, os estudos e as experiências nos países que experimentaram ou a legalização ou a descriminalização de drogas, né, tiveram nos seus números absolutos. E o exemplo mais recente, aqui na América Latina, é o Uruguai, né, é, bom, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos, agora depois o Canadá, mais recentemente o México, Portugal, né? Na Europa, exemplo de Portugal, né? Que tendo legalizado todas as drogas, até as drogas mais pesadas, né? E tratado, né, a questão com o problema de saúde, né? Teve seus números absolutos derrubados, né, nas últimas décadas aí, foi uma experiência notável, inclusive replicada em outros países, como por exemplo o Uruguai agora, que também depois do 2 anos ou 3 anos de experiência, teve a criminalidade também reduzida para números assim expressivos, né? Lógico que não elimina, né, o tráfico, né? Se você não legaliza totalmente, mas, por exemplo, Estados Unidos, depois que começou a legalizar nos estados o uso, né, medicinal recreativo, e agora é uma tendência que dificilmente você vai frear, porque já é um asset muito importante na bolsa de valores, né, no mercado internacional dos grandes conglomerados da cannabis. Isso vai dissolver por de dentro do capital, né? Não tem como frear mais a marcha dos eventos, mas só o fato de eles terem legalizado nos estados que legalizaram, derrubou o comércio de maconha com o México em 80%. Né? Não precisa mais sei, traficar drogas internacionalmente, porque ela é comercializada nos estados que descriminalizaram e legalizaram e que cobram os tributos, né, nos estabelecimentos devidamente registrados, né, e funcionando, né, de acordo com a lei, e convertem essa receita gerada por esses estabelecimentos para
asfalto, creche, hospital, escola, isso tudo volta para a população como investimento. Tá? Só acho que depois do primeiro ano, primeiro ou segundo ano do que o estado do Colorado, né, descriminalizou lá a receita de cannabis, superou o somatório de todas as outras receitas do condado. Então, para você ver, né, como isso gera Gente, também retorno, né, investimento para a sociedade. Nos países que fazem isso de modo sério. sim. É que a gente esquece que a própria guerra contra as drogas é um produto interessante. Tira muita E isso aí a economia. gente discutiu longamente lá no curso das toxicomanias, que nesses 120 anos de guerra às drogas, né, a gente já entendeu que, né, não tivemos nenhum, só tivemos perdedores. Né? Só houve um Sim, aumento da violência, do crime, da violência, violência mesmo, do crime organizado, do tráfico internacional, e não tivemos vencedores nesses sim. 120 anos. Né? Se a gente não repensar isso, né, seriamente, de acordo com todos os estudos que vêm sendo feitos nas últimas décadas, né, a gente já viu que esse caminho fracassou. A gente precisa pensar em outra alternativa. Como fazer isso? Não temos a menor ideia, mas a gente precisa pensar em outra alternativa. Perfeito, perfeito. Muita coisa. Se estiver errado, o Carlos também me avisa aqui. Você falou uma hora lá, desde que o mundo é mundo, as drogas são utilizadas. Quais drogas são utilizadas desde que o mundo é mundo? Né? Algumas que hoje são ilícitas já foram ilícitas, né? Ué, Largamente. desde que o macaco maluco está aí, ele vai encontrando aí no disponível maneiras de fazer a cabeça, de produzir estados alterados de consciência, né? Nas plantas, enfim, enfim, naquilo que ele acha, cogumelo, nos fungos, nas plantas, e também nas misturas que eles iam fazendo lá dos cereais com frutas, os primeiros fermentados, que aí datam de milhares de anos aí antes de Cristo, que era algo do Egito e mesmo da China, que era uma coisa intermediária entre o vinho e a cerveja. Era um fermentado de frutas e cereais, que seria um equivalente aí de uma bebida uma chicha muito antiga, aí, algo entre o vinho e a cerveja, aí, mas que era, né? Era alcoólico e alterava a consciência e fez a cabeça de muita gente aí, quando vocês nem pensavam que isso existia. Sim. Pergunta aqui, nem todo usuário é dependente, já foi respondida. Tem diferença entre dependência e adição? É Adicto? o mesmo nome, né? Addiction vem aí de uma tradução, aí seria de fato, né, você estar preso, colado, fixado, né? Dependente ou adito, né? Seria um adito, uma tradução aí, né? Do inglês de addiction, que Sim, seria o equivalente à dependência, mas são sinônimos, não há diferença conceitual, pelo menos não que eu conheça. sim, perfeito. Eu estou olhando aqui, estou vendo se tem alguma pergunta. Pessoal, manda aqui de novo se alguma pergunta passou batida, tá? Eu acho que eu peguei e consegui captar todos de vocês. Isso também está chegando ao nosso limite de horário aqui. Não que não possa ficar mais no Instagram, mas a gente também não quer exagerar no trocadilho. Mas, cortou? Caiu aí para vocês? Eu te perdi rapidamente, mas deu uma tremidinha aí, mas tá voltando. Deve ter sido só aqui o sinal mesmo. Mas essencialmente a maior parte das perguntas foram, né, principalmente sobre o cuidado com o dependente, como lidar com o jovem, né, quando tem o primeiro contato, são os pontos principais. Tem alguma coisa que passou batido que você acha importante falar, cara? Para não ficar só também Eu nas estou à disposição de conversar. O essencial da conversa, os pontos essenciais foram ditos, né? E né, eu queria mais ouvir vocês e estar aberto aí para responder as questões que vocês trazem. Né? Isso aqui é mais um Perfeito. bate-papo do que uma aula, né? Preferi aí mais Sim, responder a vocês do que ficar. mas você sabe que a gente está aqui, como tem muita gente aqui, tem muito aluno também, e ex-aluno, eu sou um deles, diga-se de passagem, e a gente fica com Aí já saudade deve da estar de aula, né? saco cheio, não, pô, já ouvi essa porra tudo de novo, não, chega, lá na live não, chega, vamos conversar, pergunta aí, vamos conversar. O que vocês querem O povo saber? entra. Fala aí. Pergunta aí, pessoal. Ó,
Estão perguntando aqui, o programa de 12 passos é eficiente? Esse eu não conheço. Você conhece? Olha, sim, aí a metodologia dos 12 passos surgiu lá nos anos 30, se eu não me engano, né? Foi um camarada até que tratou com Jung, né? Acho que ele fez. Teve uma história dele com Jung, um dos fundadores do AA, né? Que é o Alcoólicos Anônimos, que tem esse método, depois veio ser conhecido como método Minnesota, que é o método 12 passos, né? Foi fundado por dois camaradas, se eu não me engano, nos anos 30, anos 20, anos 30, se não me engano, nos anos 30, tá me falhando a memória agora, né? Mas é um modelo de tratamento de base de mútua ajuda, tá? Não é um modelo de tratamento estritamente de saúde, né? Cujo, vamos dizer assim, é uma estratégia de tratamento, né, de base mútua ajuda, cujo modelo, né, é moral, né? Não vou chamar de religioso, mas é um modelo moral, né? Eles têm uma questão com a espiritualidade, né, como sendo uma força superior, Sim. que vai ser, né, aquilo que vai ajudar a se erguer e a sair daquela situação, e a função do grupo como suporte aí para essa recuperação baseada aí na questão ainda do modelo do século XIX de tradição moral, né? Ela é herdeira aí dessa tradição moral do período clássico ali final do século XIX, né? A transição do clássico para o intervencionista, mas ele ainda guarda essa tradição moral aí que essa mútua ajuda e suporte de grupo, tá? Que é extremamente importante para as pessoas que de fato têm problema, funcionam muito bem, né, em certas situações, mas elas também precisam ser entendidas para assistência daquela pessoa. Só mútua ajuda não, só psiquiatria não resolve, só mútua ajuda não resolve, só psicoterapia não resolve, só terapia ocupacional não resolve. A gente tem que ver para aquela pessoa, para aquele caso, como a gente tailor, né? Como é que a gente alfaiata para ele, né? Uma rede de estratégias que seja consentânea com as suas demandas, as suas necessidades, que de fato há caminhos aí para ter essa assistência, entendeu? Então, não é uma coisa isolada, né? Não funciona, funciona ou não funciona, não é categórico assim. Ela tem que ser tratada em conjunto. Perfeito. E É uma rede. eu quero pedir desculpas aqui ao pessoal, estão me Uhum, avisando que tem pergunta na caixinha. Tem uma caixinha de pergunta aqui que eu não estou olhando só no chat. Então, uhum. pelo nosso tempo, eu vou olhar a caixinha de pergunta para matar aqui. Eu sei que, principalmente no final, começa a surgir várias, né? Mas, realmente, o certo seria a caixinha de perguntas para facilitar. Eu que não olhei, perdão, tá? Uhum. Então, Carlos, o que você acha do tratamento que tem sugerido cannabis e alucinógenos no tratamento terapêutico? Isso, agora está bombando essa história, né? Que a retomada a virada psicodélica, né? Do século XXI, a retomada dos psicodélicos. A gente estudou isso longamente lá no nosso curso de Toxicomanias, né? As propriedades terapêuticas dos psicodélicos. E, nossa, tem pesquisa para de potencial terapêutico do LSD, da psilocibina e do MDMA. Né? Em 2023 vai sair o primeiro estudo clínico randomizado, né, que é autorizado pela FDA para tratamento de, se não me engano, estresse pós-traumático, depressão, uma série de transtornos mentais com um MDMA. Né? E vários outros estudos aí utilizando. E a ayahuasca também, está voltando aí com tudo. A ayahuasca, tinha esquecido, a ayahuasca, a LSD, né, que tinha ficado esquecido lá desde os anos 50, né, teve que passar por toda aquela galera 60, 70 e tal para voltar aí como uma tendência. Então, o que eu tinha falado mesmo? Era ayahuasca, LSD, MDMA e faltou um, que era a psilocibina do cogumelo. Tá? E tem também a iboga, que o nego está estudando agora, que é uma planta, é uma raiz africana, que é a ibogaína, que também tem propriedades medicinais importantes que estão sendo amplamente estudadas agora. Né? E o potencial terapêutico da cannabis, não só, né, não é dar a maconha para a pessoa fumar, isso é uma estupidez se pensada de modo grosseiro. Pode ser, de modo construído, uma maneira de você tirar, por exemplo, o usuário do uso pesado de crack, né? Você oferecer como alternativa a maconha, né? Ao invés, né, do crack. Isso também já é, na redução de danos, né, de forma construída, caso a caso, com a pessoa, uma estratégia
que é amplamente, enfim, divulgado, que é a estratégia do pitilho. O artigo do Dr. Tarcísio Andrade, um grande colega, um gigante da psiquiatria, que eu já tive oportunidade de trabalhar, vez ou outra aí, pela vida, é o The Pitilho Paper, joguem aí, e aí essa experiência aí de misturar, né, o crack com o tabaco, ou mesmo a transição para a cannabis, como maneira de você tirar o usuário da droga pesada, digamos assim. Então, é muito mais de maconha porta de entrada, é muito mais hoje maconha porta de saída, né? Não só, né, utilizado nesse sentido, né, de uma estratégia possível na redução de danos, mas todos os potenciais medicamentosos do canabidiol agora, né? Sobretudo para doenças neurológicas convulsivantes e também doença crônica, doenças autoimune, dor crônica, uma série de doenças aí que tem tido muito sucesso terapêutico com o uso do canabidiol, né, que não tem nada a ver com o THC, né, o delta-9-THC, né, que aí é, sim, uma substância aí, que a gente chama de perturbadora psicotrópica, né? Mas o potencial terapêutico da cannabis é enorme e tanto é que as indústrias estão investindo pesadamente nesse sentido. E nos Estados Unidos hoje, qualquer lojinha você vai, você encontra uma variedade enorme de produtos à base de cannabis. Para E todo tipo de. com a qualidade também Claro, que você não. que o tráfico não fornece para quem. Não, tem nada a ver com droga, é produto à base de cannabis, não tem nada a ver com droga, é cosmético, entendeu? É uma série de outros produtos derivados da planta, né, que guardam propriedades aí, enfim, né, que são amplamente utilizadas na indústria cosmética e também na indústria farmacêutica. Tem um potencial aí de tratamento de canabinoide que você encontra por aí, né? E aí a questão, você não precisa no Brasil expor as mães, agora a legislação está mudando um pouco, forçado por isso, expor as mães a se arriscarem, né, plantando em casa, porque a Anvisa não autoriza a importação do remédio, né, incidirem em cometer crime perante a nossa legislação, que não pode plantar lá em casa, né, para tratar os seus filhos e suas filhas, porque não podem importar o medicamento. Isso é um absurdo. Isso é um Absurdo, né? isso é um absurdo. Muito bem. Bom, para a gente fechar aqui, eu apertei aqui sem querer, mas tem aqui outras perguntas para a gente fechar, tá? Bom, indica algum canal de informação sobre dependência química e codependência familiar? Olha, Um canal. codependência familiar não é muito a minha praia, né? Sim, Mas dependência química eu diria para vocês procurarem bom, as referências que eu normalmente sigo, né? Os meus professores. O Stevens Kastrup Rehen, é um dos grandes pesquisadores hoje na saúde, enfim, na ciência brasileira, né? O cara, ele é do IDOR, né? Do UFRJ e do IDOR. É o cara das células-tronco, né? Do minicérebro, das células-tronco, participou da pesquisa da Zika, do vírus da Zika, etc, etc. Ele está à frente dos estudos psicodélicos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E o pessoal que trabalha com ele, o Dr. Siddhartha Ribeiro, é uma grande referência aqui que interessa a gente, né, de acompanhar. Eles dois, Stephens, o Siddhartha Ribeiro, enfim, os grandes psiquiatras que produzem nessa área, Dr. Dartil Xavier da Silveira, Dr. Francisco Inácio Baixo, o recém-falecido Dr. Elisaldo Carlini, também é uma referência importante, que tem muito material de interesse, né? Uma literatura farta no campo da redução de danos que pode ser acessada e acessível por vocês até na página do próprio Ministério da Saúde, ou das ONGs que trabalham nesse sentido também. Tem muita coisa boa que vocês podem procurar por aí, que está disponível na rede, de fácil acesso, que pode orientar uma pesquisa depois mais aprofundada. maravilha, Tinha maravilha. pipocou uma pergunta aqui da Fernandinha, se eu não lembro o que era, se a maconha era uma tolerada, aí é difícil dizer. A pessoa fala assim para mim, chega assim, tô tomando água mineral, estou passando mal. Eu falo, para de tomar, entendeu? Sim. Não é a água mineral, entendeu? Não é a maconha, entendeu? É a maneira como ela está usando. Não sei se isso responde a pergunta, né?
Não é exatamente a É, droga, é a maneira como ela se relaciona. Aí tolerável, não tolerável, isso é difícil de dizer. sei. Tem Tolerável em muita que coisa que você já sentido? falou lá Para no grupo. quem? Para É. quem? Entendeu? Vale dizer que o pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Então vocês vão poder conferir a hora que vocês quiserem. E vamos aqui para a nossa saideira. A última aqui que veio da caixinha também é da Fernanda. Aí, agora estou sabendo pipocar. Eu estou aprendendo A junto, tá, pessoal? Fernandinha está frenética aqui. Ó, por exemplo, a É, cannabis, a gente sabe que a cannabis, o THC, ele pode ser, e aí para planejamento familiar é importante, o pessoal que é usuário, né, é usuário recorrente de cannabis e está fazendo planejamento familiar, tem que lembrar que para os homens, né, já tem estudos que demonstram aí que o uso continuado, recorrente, aí de longo prazo, de cannabis pode impactar na espermatogênese, ou seja, os girininhos ficam de baixa qualidade, tá? Diminui a espermatogênese, ou seja, a produção lá do espermatozoide, então e isso é rapidamente recuperado quando a pessoa interrompe o uso, né? O organismo recupera isso rapidamente, mas é importante saberem disso, se você não quer, não pode, não consegue parar de usar, faça aí um espermograma para medir a quantidade lá, se está tudo bonitinho, se está tudo direitinho, se você quiser ter filhos no sentido de planejamento familiar. E as mães que já engravidaram, todo mundo sabe, né? Tem que se cuidar durante a gestação, porque tem também estudos que comprovam que o THC é transmitido pelo leite materno, tá? E, enfim, não é uma coisa boa, né? Você transmitir, né, THC para o seu filho pelo leite. Então, há que se, né, ter um cuidado para as pessoas que estão, né, planejando ter ou já em gestação para que tenham atenção em relação, né, à cannabis, eu poderia dizer isso. Né? Então, para responder a pergunta da Fernanda que pipocou aqui na minha frente. perfeito, perfeito. Ó, deu pra gente, deu para tirar o couro aqui hoje. Pergunta foi uma saraivada de perguntas, né? Mas muito bom, o pessoal compartilhou aqui também. Vou apagar essa. Carlos, se você tiver uma considerações finais, você queira colocar aqui para a gente também sobre assunto ou só sobre qualquer outra coisa, porque senão o Chico, povo não vai deixar você dormir. olha, eu só posso agradecer imensamente, foi uma conversa maravilhosa, agradecer você, Laré, pelo convite. Enfim, para mim, debutando aqui, foi uma experiência maravilhosa. Não sabia como seria de fato é muito gostoso, muito proveitoso estar aqui com vocês e interagir de uma nova forma, né, de uma nova maneira que a gente vem se comunicando nos dias de hoje. E para mim foi maravilhoso. Aquela historinha, foi bom para você? Para mim foi ótimo, né? Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Foi ótimo. Posso dizer que Muito foi bom, muito bom. maravilhoso. Só agradeço para todas as tantas pessoas que vieram aí. Eu passava o olho aqui na casa de 60, é um número surpreendente. Fico aqui perplexo, espapolado com a quantidade de adesão de pessoas que vieram nos assistir. Então, só tenho a agradecer imensamente. Eu não sei como é que é a média aí, a métrica disso, mas me surpreende bater o olho nesse número e conseguir trazer tanta gente para essa discussão. Eu só tenho a agradecer, foi uma experiência maravilhosa. Bacana. E olha que legal, né? Eu tô vendo aqui muitos colegas também de, de turma, alunos seus, ex-alunos também. Aí entra de férias, Deve estar entra de Tati férias Mintz, deve estar Mestre legal. Zobaran, deve estar o Menino Tá, tá Bione, nessa aí. deve estar aí a galera toda aí, daquela tua turma lá de psicopatologia de sexta-feira. Todo Você, mundo falou que maravilhoso. O via, pessoal não tá sei. pedindo, Né? o Eles pessoal falaram falou que aqui, via. tá pedindo live 2. Tá pedindo Live live 2, 2. Falou, voltaremos. É só convidar. Como eu falei para você, enquanto tiver bambu, tem flash. Né? Traz aí o bambu que eu largo as flash. maravilha, maravilha. Perfeito. Aqui casa aberta e desde já foi um prazer. Né? Eu fiz esse convite, fui prontamente recebido, já teve aquela comemoração aqui. É sempre muito bom trazer alguém que saiba do que está falando e é um tema que normalmente é pedido. Aqui, né, no meu canal, no meu Instagram, chegam muitas mães angustiadas com questões e normalmente já traz um histórico familiar e se culpa e aí esses processos assim ajuda demais a entender, né? A trazer um pouquinho de luz, de visão de como seguir, o que fazer, né? Entender esse assunto que ainda é tão nebuloso, né? Infelizmente, recheado de preconceitos, né? Tudo isso que você citou aí.
E eu atrapalha espero que muito. essa conversa aqui, essa conversa leve, informal, tenha trazido aí uma outra perspectiva, né? Uma possibilidade de reflexão, de reconsideração de tudo que a gente escutou falar sobre drogas, mas que eventualmente pode ser que esteja errado, né? A gente tem que olhar direitinho, estudar, pesquisar, se informar para um melhor esclarecimento e lucidez nesse sentido. Maravilha, maravilha. Perfeito, Carlos. Só tenho que te É isso? agradecer. Obrigado aí pelo teu Pô, tempo, pela obrigado, oportunidade. cara. Tamo junto. Estão cobrando aí Live 2, não sei, vamos ter que fazer isso aí em algum Vamos momento. aí. Vamos trabalhar essa ideia. Vamos trabalhar essa ideia. Vai ser um prazer voltar e continuar conversando. Muito bom, muito bom. Pessoal, quem quiser acompanhar o trabalho do Carlos, quando ele abrir um curso desse aí maravilhoso de novo, entra aí nesse Carlos Linhares Psicanálise, está aqui embaixo, fixado aqui na mensagem, que vocês vão acompanhar, vão ter essas notícias, vale muito a pena. Já A gente adianto está para vocês. terminando essa semana agora, uma série que está se encerrando aqui para o semestre, e possivelmente lá para agosto a gente deve ter uma série de estudos novos aí, bem legal. Já tem Né? ideia já de qual vai ser? Já dando spoiler, a gente vai chamar de Metapsicologia 2, os textos da Metapsicologia posteriores a 1920. Além do princípio do prazer, o eu e o isso, e inibições, sintoma e angústia. Né? Vamos tentar distribuir esses textos aí, pessoal que já fez a Metapsicologia, a gente seguir estudando no segundo semestre. Já deu spoiler aí do filme que vai rolar em agosto. Pra galera, quem quiser, Aí de estamos navio. aí. Falar de naveia. Muito bem, muito bem. Perfeito, então. Carlos, um beijão para você. Beijo, Obrigado aí muito mais uma obrigado. vez. Tamo Conta junto. comigo aí para Até a qualquer coisa, próxima. tá bom? Valeu, tchau, tchau. Pessoal, um abraço. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.